Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos de volta com mais uma lição da Escola Bíblica, agora dando continuidade à lição de número 1 da revista do terceiro trimestre, né? A revista nova. Eu vou mostrar de novo, para que quem não viu o primeiro vídeo possa saber de qual revista nós estamos falando. Essa, ó. Ok? É a revista nova. Já disse, quem não pegou pode pegar com a Diaconisa Sul, tá com ela. E nós então vamos continuar. Tópico de número 2, né? Qual é o título da nossa lição? O ensino sobre o valor da comunhão na igreja, ok? Tópico de número 1 falou sobre a manifestação na sua vida fraternal, como se manifesta a comunhão na vida fraternal. E agora o tópico de número 2 vai tratar sobre manifesta-se na sua vida social. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua Majestade para dar graças pela Tua bondade e misericórdia dispensada a nós. E nesse momento, mais uma vez, buscamos o Teu favor, a luz do Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos aprender a lição que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Que essa palavra, que essa lição, que esse ensino nos traga, Deus amado, edificação, crescimento e fortalecimento para continuarmos firmes, Pai, na nossa caminhada com Cristo. Nos abençoe e esteja conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá. Comunhão. Manifesta-se na sua vida social. No mesmo texto de Atos, encontramos a comunidade cristã de Jerusalém vivendo um clima de solidariedade. Vamos entender o que significa a palavra solidariedade? Palavra grande, né? Solidariedade, ó, já errei. Solidariedade é a qualidade de ser solidário, né? Sentimento de identificação em relação ao sofrimento dos outros. Tem origem no francês solidarité, que também pode ser remetida para uma responsabilidade recíproca. O que é essa responsabilidade recíproca da solidariedade? É o cuidado de um para o outro. Eu cuido de você, você cuida de mim. Então o cuidado é recíproco. A solidariedade deve ser algo recíproco, tá? Em muitos casos, a solidariedade não significa apenas o reconhecer a situação delicada de uma pessoa ou de um grupo social, mas também consiste no ato de ajudar essas pessoas desamparadas, né? Ajudá-las na sua dificuldade, ajudá-las no seu problema, né? Eu posso ser solidário de muitas formas. Eu posso ser solidário com uma pessoa que acabou de perder um ente querido. Você pode trazê-lo de volta? Não. Mas você pode estar ao lado daquela pessoa para ampará-la, para ser um ombro amigo, para estar do lado, para apoiá-la nesse momento de sofrimento, de perda, de dor, tá? Você ser solidário com alguém que passa necessidade não é só compadecer-se da fome, mas é suprir esta fome, né? Atender essa necessidade que a pessoa tem, né? Solidário com uma criança, né, sem lar, desamparada. Você pode adotá-la, levá-la para um abrigo, dar um abrigo temporário, você pode fazer qualquer coisa. A solidariedade é essa ação que a gente faz em prol do outro para amenizar ou para dar fim ao sofrimento daquela pessoa. Ok? Podemos entender dessa maneira. Continuando aqui. Eu vou ler de novo, né? No mesmo texto de Atos, encontramos a comunidade cristã de Jerusalém vivendo num clima de solidariedade, no qual uns vendiam as suas propriedades em benefício do grupo, procurando ajudar os que tinham necessidade de recursos materiais. Atos, capítulo de número 2, verso 45. Né? Tá lá no texto bíblico, lá está bem descrito, né? Bem exemplificado o que é a solidariedade. E essa coisa aqui não tem nada a ver com comunismo, tá? Que alguns podem pensar. Isso aqui tem a ver com cuidado do outro, se preocupar com o outro. Eu tenho e tenho a possibilidade de atender a necessidade do meu próximo, do meu irmão. Então eu vou fazê-lo.
Eu não vou guardar para mim, eu não vou reter, eu não vou me entesourar enquanto o outro passa necessidade. Né? No cristianismo, no pensamento cristão, o que eu tenho não é meu, o que eu tenho pertence ao Senhor, pertence a Deus. E já que pertence a Deus, se eu tenho sobrando, eu devo compartilhar com quem não tem, porque eu estou a serviço do reino. E se eu estou a serviço do reino, se eu estou servindo a Deus, eu vou fazer aquilo que Deus faria. Compete a mim amenizar a dor do meu próximo, é atender a necessidade do meu próximo, socorrer o meu próximo. Simples assim. Tá? Esta prática da comunidade cristã de Jerusalém tinha por base os princípios de solidariedade ensinados no Antigo Testamento e as normas do reino formuladas por Jesus no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Sermão do Monte, que eu ia falar, mas é Sermão da Montanha. O Senhor ensinou: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, Mateus 6,19. Também disse: o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus, Lucas capítulo 12, verso 21. Compare Lucas 12, 32 a 34 e 18 a 22. Vamos lá então para os textos bíblicos, eu acho interessante nós darmos uma lida neles, né? Lucas capítulo de número 12, a partir do verso de número 32 até o 34, ele diz: portanto, não tenham medo, pequeno rebanho, porque é uma grande felicidade para o Pai do céu dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem aos que estão em necessidade. Isso aumentará seu tesouro no céu, onde não há ladrão para roubar, nem traça para destruir. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração e ainda seus pensamentos. Ok? Vamos ver o que diz lá no capítulo 18, verso 32. Vamos, 13, 14. Deixa eu ver aqui. Capítulo 18, não foi o que eu falei? Qual o versículo? De número 32? Mentira, 22. 18, 22. Há uma coisa ainda que lhe falta, disse Jesus. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e isso se tornará um tesouro no céu para você. E venha seguir-me. Né? Aquela conversa de Jesus com aquele jovem rico que achava que já era o tal, que fazia tudo que estava certo, e foi lá para buscar a aprovação de Jesus, levou uma lapada e saiu de lá triste, porque era muito rico e não queria se desfazer dos seus bens. Ok? Continuando aqui a nossa leitura do capítulo de número 2, do versículo, do tópico de número 2. Alguém disse que, nas sociedades em geral, há uma pressão demoníaca que leva o homem a sacrificar qualquer valor ético por dinheiro. Olha, isso é muito delicado e é matéria de reflexão para nós cristãos, porque nós vivemos numa sociedade onde elas ovacionam, né, os bens materiais. Vale as pessoas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas aparentam ter, né? A imagem é tudo, né? O que eu pareço é aquilo que eu valho e aquilo que vale para as pessoas. Mas no reino de Deus não é assim. E nós cristãos não podemos viver por esses valores, viver por esses conceitos. Nós não temos que ter uma preocupação com extremada. Isso eu quero dizer de uma forma extremada, tá? Por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito que diz que para ser não precisa parecer. Eu ouvi essa frase numa música de uma banda do Rio de Janeiro chamada Ponto de Equilíbrio. Para ser não precisa parecer. E tem gente que quer parecer demais muito correto, tem gente que quer parecer demais muito santo, e eu tenho a ligeira impressão de que quem tenta passar essa imagem, na verdade não o é.
né? Porque quem é não precisa se preocupar em parecer para as pessoas, porque é a sua essência e a sua essência se externa, né? E quem tenta aparecer às vezes acaba tropeçando e mostrando quem realmente é, né? Outra coisa, tem gente que luta desesperadamente para obter símbolos de status. Pastor, o que é símbolos de status? Coisas que dão a mim, que agregam a mim algum valor a mais, né? Por exemplo, chegar na igreja de sandália havaiana é uma coisa, chegar na igreja dirigindo uma BMW é outra. Não deveria ser. Aquele que chega de chinelinho havaiana na igreja e o outro que chega dirigindo a BMW não deveriam ser tratados de forma distintas. Não deveriam cada um ter um tratamento diferenciado. Não deveria ser visto pelos irmãos com olhos diferentes porque um tem e o outro não. Mas isso acaba acontecendo, né? Infelizmente, a gente precisa falar a verdade. E isso precisa ser mudado. Os nossos valores não devem estar ligados aos bens materiais. Nós não devemos nos valer desses símbolos de status, né? Coisas que agregam valor a nós, símbolos de riqueza, né? Carros importados, joias caras, relógios de marca, roupas de grife, né? Tudo isso dá, ou pelo menos quem se utiliza desses meios os usa com o propósito de se dar um valor maior, como se ele não tivesse nenhum. A pessoa, ela vale o que ela é, estando vestida com o que quer que seja, ou estando nua. Ela é a mesma pessoa. O valor não está no que ela tem ou no que ela usa. O valor tem que estar nela, no seu caráter, na sua integridade, na sua pessoa, na sua essência. Se eu não consigo valorizar as pessoas assim, então eu estou adoecido. Eu estou infectado com o vírus do mundanismo, né? Eu não posso viver pelos valores do mundo. Eu tenho que viver pelos valores do reino. E no reino de Deus, ouro serve para fazer piso, né? Nós vamos andar em ruas de ouro. Não porque nós... não, porque ouro lá não tem valor nenhum. Quem tem valor é quem anda sobre o ouro. Não é o ouro que está sendo pisado. Só que aqui no mundo material, no nosso no nosso mundo terreno, né? O que vale é o ouro e as pessoas não, né? O que vale é o que está no dedo e não o dedo. Não. Para o reino de Deus, o que vale é o dedo. Isso aqui não vale nada. E nós precisamos encarar a vida assim. Não está preocupado com roupa de grife, não está preocupado. Se você tem condições financeiras, trabalhou e você enriqueceu como fruto do seu trabalho e isso lhe proporciona poder comprar algo dessa natureza, tudo bem. Se você quer ser mais cristão ainda, se você quer estar mais próximo de Jesus, ao invés de você comprar um carro importado, compre um carro bom e aquilo que você iria utilizar para comprar o carro importado que sobrou, ajude o irmão a comprar um carrinho, né? Sobrou 15 mil, 20 mil. Irmão, eu vejo aí que o irmão vem com a família a pé para a igreja né, com certa dificuldade. Eu tenho dinheiro aqui, eu queria ajudar o irmão a comprar um carro. Ou então compra o carro e dá para o irmão. Você pode comprar um carro de 150 mil, compra um de 100, pega 50 e compra 2 carros. Ajuda quem está na igreja. Ajuda teu irmão. São esses os valores do reino e é assim que a gente tem que pensar. Tem um pastor chamado Carlos Queiroz, eu amo esse pastor, que ele fala que o testemunho o testemunho que ele espera ver na igreja não é o irmão entrar na igreja e dizer: irmão, no início do ano eu tinha um apartamento, Deus me abençoou e no final do ano agora eu tenho 2. O testemunho que ele espera ver e que eu também espero, a partir de tê-lo ouvido falar isso, irmãos, no início do ano eu tinha 2 apartamentos e Deus me abençoou de tal maneira que eu pude me desfazer de um para ajudar o irmão que não tinha. Olha o tesouro que esse homem juntou no céu. Mas nós não pensamos assim. Nós achamos que vamos ficar desamparados, então é melhor ter 2 apartamentos, porque na minha velhice, Deus, eu vou ter um apartamento para ter um aluguelzinho, uma rendinha a mais. Né? A gente precisa mudar o nosso modo de pensar? Precisa, irmão, e profundamente. E não só eu, e não só os outros, eu também. Eu sei que eu preciso ser trabalhado pelo Espírito Santo nisso.
né? Continuando aqui a nossa leitura. No mundo que está sob o domínio do maligno, desvirtuamento, vou ler de novo. Essa palavra aqui é até difícil de falar. No mundo que está sob o domínio do maligno, esse desvirtuamento torna-se prática. Mas entre os crentes não deverá ocorrer isso, nem passividade e nem indiferença para com os problemas e necessidades dos irmãos. Tiago, capítulo de número 2, versos de 15 a 17. Vamos lá em Tiago. Vamos ler um pouco de Bíblia hoje. Tiago, capítulo de número 2, a partir do verso de número 15. Olha o que diz. Se vocês tiverem um amigo que está necessitado de alimentos e vestuário, e lhes disserem, bem, adeus, e que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, que bem faz isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de boas obras não é fé coisa nenhuma. É morta e inútil. Nossa, duro, né? Palavra do Tiago, duro. Eu li a versão da Bíblia Viva, tá? Ela é um pouco mais clara. Talvez você tenha estranhado aí a versão, mas é Bíblia, tá? É a versão da Bíblia Viva. Agora eu vou ler o capítulo de número 4. Eu vou mudar a versão aqui para a nova versão internacional. Pera aí, a NVI. Que é uma versão mais comum, né, do nosso dia a dia. Olha o que diz a NVI. Tiago, capítulo 4, verso 17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Puxa, tapa de luva, né? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você não faz o bem sabendo que deve e podendo e não o faz, pecou, meu irmão. E aí o seu negócio é com Deus. Continuando nossa leitura do tópico de número 2. Essa prática da igreja primitiva não representava o resultado de imposição de uma nova ordem econômica, social ou política, mas a manifestação de uma vida comprometida com o ensinamento de Cristo e responsável pelo bem-estar dos seus irmãos. Não tem nada a ver com economia, com política, com ideologia, nada disso. Isso é palavra de Deus, é texto bíblico, é prática daqueles que estão cheios do Espírito Santo e por eles são guiados, ok? Tópico de número 3. Manifesta-se na sua vida espiritual. Né? A comunhão manifesta-se na sua vida espiritual. Não sendo a igreja a soma de indivíduos e nem a simples reunião de pessoas para momentos fraternais, entendemos que a verdadeira comunhão tem como elo central o relacionamento espiritual com o Senhor Jesus e uns com os outros. Aquilo que eu falei lá no início, lembra? O que é comunhão? O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com outras pessoas que também têm relacionamento com Deus, ok? Podemos estar dentro da comunidade e mesmo assim separados de uma vital comunhão com a cabeça, Cristo, e com os demais irmãos. Tem muita gente que está dentro da igreja que não tem comunhão nem com Deus, nem com os irmãos. Ele tem comunhão só com ele mesmo. Ele está lá porque ele quer mudar de carro, ele está lá porque ele quer mudar de carro, ele está lá porque ele quer casar, ele está lá porque ele quer mudar de emprego, ele está lá porque ele quer um aumento, ele está lá porque ele quer que a empresa dele melhore. Mas ele não está preocupado nem um pouquinho com o problema do irmão e ele não quer nem saber de Deus. Ele está dando dízimo, ele está dando oferta, ele está fazendo a campanha, ele participa da corrente. Então ele tem que ser abençoado. Ele não está lá por Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Ele não quer nem saber dos interesses de Deus. Ele quer saber dos interesses dele. E tem muita gente que vai para a igreja assim, para atender a sua necessidade, sem a menor preocupação
em manter um relacionamento com Deus. Cuidado com essa igreja. Cuidado com esse tipo de gente. Isso não é comunhão, isso não é corpo de Cristo, isso não tem nada a ver com a igreja do Senhor, não tem nada a ver com o discipulado de Jesus. Tá? Isso é outra coisa. Isso é relação do homem com o ídolo, né? Eu satisfaço as vontades do ídolo, eu aplaco a fúria do ídolo e aí ele me abençoa. Não é assim que a gente se relaciona com Deus, tá? O exemplo da igreja primitiva de Jerusalém mostra uma comunidade que vivia num clima de comunhão espiritual. Observe Atos capítulo 2, 42, 43, 46 e 47. Vamos ler, é importante a gente ler esse texto bíblico, né, de Atos, que fala de como vivia a igreja primitiva, para que a gente tenha noção do que o Senhor espera da igreja. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, não era para ter mudado, e Deus não espera que a gente continue a viver a igreja como temos vivido. Deus espera que a gente volte a viver como ela já viveu, como ela era. Não era para iniciar de um jeito e 2000 anos depois estar de outro. Na verdade, era para ela ter crescido nessa prática e não ter retrocedido, porque nós retrocedemos. Tá? A igreja primitiva era uma igreja que vivia o amor de Deus de uma forma muito mais plena e mais verdadeira do que vivemos hoje. Tá? Hoje nós temos mais conhecimento, hoje nós temos mais entendimento, mas a nossa prática fica aquém da igreja primitiva. Tenha certeza disso. Né? Atos capítulo 2, verso 42 até o 47. Vamos ler. Eles se dedicavam ao ensinamento dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ok? Continuando aqui. A igreja deve ser uma comunidade onde a comunhão espiritual com Cristo e uns com os outros seja uma realidade constante, né? Para isso, não basta estarmos debaixo do mesmo telhado e nem à sombra de uma denominação. Precisamos de algo mais, por exemplo, uma comum experiência de regeneração, uma comum participação na família de Deus, uma comum dedicação ao Senhor e aos irmãos, uma comum identificação com Cristo e os seus ensinos. No tempo do apóstolo João, a igreja estava sofrendo a infiltração de erros doutrinários oriundos de pessoas que, embora chamavam-se cristãos, traziam para a comunidade falsos ensinos sobre a pessoa de Cristo, perturbando a comunhão dos irmãos. Combatendo esses erros, o apóstolo escreve a sua carta mostrando que a verdadeira comunhão espiritual é para os que andam na luz. 1 João 1,7. A dualidade trevas e luz mostra a existência de um compromisso com o mundo por parte de algumas pessoas e de uma experiência salvadora com Deus por parte de outras. A comunhão espiritual verdadeira é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 3. E para os que andam na luz. Tá? Isso aqui é muito, muito importante a gente falar, porque a igreja ainda hoje vive assim. E a gente vê que essa questão daqueles que se infiltram dentro, né, da comunidade cristã com propósitos escusos, ou seja, que não tem o propósito de servir a Deus, de servir ao propósito de Jesus, mas que estão ali por causa própria para tentar difundir as suas ideias, os seus pensamentos, as suas doutrinas, né?
e os seus próprios interesses, né? Elas estão aí, né? E muitas com igrejas gigantescas, né? Ricas, abastados, e pessoas sendo enganadas achando que estão fazendo a vontade do Senhor. Cuidado com isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Se você não tiver fundamentação na palavra de Deus, cadê minha